Aí, agora pode falar. O rotineiro ele vem para a gente estar fortalecendo, né? O que a gente é e o que a gente quer se tornar. Então, às vezes, o dia a dia, a correria te faz sair do entender o quem eu sou. E você pronunciando, no caso, eu sou e gratidão, você foca naquilo e busca aquilo. E tudo que é falado, né? Da boca para fora e de coração, eu acho que a tendência é se materializar. Se tornar Então, uma é verdade. uma, é uma importância, assim, que a gente, na correria do dia a dia, não dá, mas a gente começa a ver a importância da gente e quem a gente quer se tornar. E isso é muito bom. João, quando a gente não tem a identidade fortalecida, o que que isso causa na nossa vida, no nosso dia a dia? Em quesito de problemas como ansiedade, depressão, essas coisas, a gente não passa a se valorizar, né? A gente meio tende a inverter aquela pirâmide da vida, né? A gente tende a colocar o ter, o fazer, e o ser, que é realmente que é para estar no topo ali, né? Para ser a base nossa ali, a gente não valoriza, né? Então a gente passa a criar, não posso dizer, eu não sei se é uma palavra certa, mas distúrbios ali com relação, por exemplo, ao financeiro, à nossa família, ao espiritual, né? Então a gente passa a ter uma vida meio que desequilibrada, né? Total. O que mais, Reg, que pode acontecer se a gente não tiver a identidade muito fortalecida? Quais são as Acho que consequências? você tem baixa autoestima, né? Não se reconhece, acredita no que os outros dizem sobre você, que não, por mais que não seja verdade. Total. Acredita, se importa, né, com a opinião do outro. Isso. Perfeito. Se auto-sabota. Exatamente. Então, é um exercício muito simples, mas que é tão poderoso, né? Tão poderoso. Ah, provinha, mas ó, passaram com louvor. Gente, hoje eu quero perguntar: vocês assistiram a Forja, o filme? Não, Regis, você conseguiu assistir ou Não. não? Não. Eu vou deixar de tarefa de novo, gente. Assiste sim, vale tão a Esse pena. você tinha passado no último? Tinha, não tinha, tinha, Nossa, gente. eu não assisti. Chama Eu A vi, mas eu Forja. não consegui. Eu vi lá, mas eu não consegui assistir. Então tá, assistam porque vale super a pena, gente. A Forja, tá bom? É... E aí, o que que eu quero hoje? Eu quero passar para vocês uma ferramenta de gestão de tempo, ok? É uma matriz de prioridades. Quem criou foi Eisenhower, mas enfim, é uma matriz de prioridades para a gente conseguir fazer uma gestão de tempo melhor. E quando eu falo gestão de tempo, não é só de tarefas profissionais. Também, né? Porque às vezes a gente fica lá o dia inteiro fazendo um monte de coisa, mas no final das contas, tipo, checklist continua grande, a gente não conseguiu eliminar muita coisa. Mas como que funciona essa matriz de prioridades? Eu quero que vocês façam. Pega um, vocês estão com papel aí? No primeiro, vocês vão escrever, faz um X não, um mais. Divide a folha em quatro. E no primeiro quadrante, eu quero que vocês escrevam assim: urgente e importante. Uhum. No segundo quadrante, vocês vão escrever importante, mas não urgente. O terceiro quadrante, vocês vão escrever é, urgente, mas não importante. E o último é não urgente e não importante. Aí o exercício é assim, ó. Acordei ontem, pensa no dia de ontem, tá bom? Acordei, aí fui tomar um café. Tomar o café.
Em qual quadrante que entra? Urgente e importante, ou o importante não urgente, ou onde que entra o tomar o café? Depois, o que que vocês fizeram? Ah, fui ler, ou fui ler a Bíblia, ou fiz minha oração, fiz meu rotineiro. Depois fui trabalhar. Aí no trabalho, começa a pensar. Cheguei no trabalho, sei lá, respondi e-mail, organizei minha mesa que estava uma bagunça. Eu quero que vocês vão pensando no dia de ontem, mas assim, passo a passo. Fui pegar uma peça lá não sei onde, ou fui tirar, enfim, passo a passo do que você fez ontem e vai organizando dentro desses quadrantes. Urgente, gente, quando a gente fala de urgente, é tipo assim, ó, se eu não fizer agora, o mundo desaba, sabe? Isso é urgente. Se eu não fizer agora, acontece uma consequência muito, muito, muito grave. Tipo, eu não posso fazer depois, eu tenho que fazer agora. Isso é urgente, ok? Importante é aquilo que importa, que traz resultado para você. Não importante é o que não traz resultado nenhum, né? Tá? Então, eu quero que vocês vão separando nesses quadrantes. O que vocês tiverem dúvida, vai me perguntando. Pensa ontem, desde a hora que você acordou, por tudo que você foi fazendo e pode ir preenchendo esses quadrados aí, por favor. Ontem eu tive um dia atípico, então assim, Ah, tudo verdade. Verdade. ontem Você voltou foi, hoje? voltei hoje, aham. Então, por mais que seja que eu tirei as férias para descansar, cuidar da minha saúde, Não, atípico então não vai dar, não. Vai ter que... não foi tudo urgente. Ontem foi tudo é, urgente. pega o dia de hoje, o que você tem para fazer, o que você já fez e o que você tem para fazer pela frente, por favor, o que você vai fazer. Tá. Foi aparecendo de dúvida, vão me perguntando, tá bom?
Pois, John, tá difícil, é muita tarefa. Quem for terminando, me avisa, tá bom? Por favor. O meu acho que deu. Então vai lá. Eu vou falando para vocês os quadrantes. A Regi e o João vão poder terminar depois, tá? Mas só para vocês irem entendendo. Aquele primeiro quadrante, urgente e importante, ok, são coisas que você tem que fazer. Apareceu, né? Uma emergência importante, tem que resolver. Ali no segundo quadrante, que é importante, mas não urgente, são coisas que devem estar na agenda de vocês. Um exemplo, Elis, o que que tem aí no seu segundo quadrante que é importante, mas não urgente? Verificar demandas, ver com a equipe os processos em aberto e cuidar dos processos. Isso. Isso aí tá na sua agenda para os próximos dias? Por estar atípico ainda, né? Não, não, porque estando no automático, isso aqui eu faço no dia a dia. Já Como tá, eu, aham, eu vim de 10 dias atrás, então eu preciso me inteirar do que tá aconteceu, acontecendo, aham. Tá. ficar com a equipe o que não aconteceu, o que eu Uhum. preciso para agilizar para acontecer, são coisas importantes, né? E, e no básico aqui, até meio-dia, eu estou fazendo isso, no caso. Estou Perfeito. cuidando do que passou, né? Perfeito. É, fala uma ação aí para mim, João, seu que tá no importante, mas não urgente, no segundo quadrante. É, então, coloquei o intervalo de aqui da empresa mesmo, né? Porque o pessoal geralmente sai meio dia e meio, né? Só que eu prefiro mil vezes se eu comecei alguma coisa, finalizar ela, mesmo que eu passe desse período, e daí eu faço depois do intervalo. Perfeito. Aí tem que estar na agenda. E eu vou explicar para vocês já o que que é. Regi, fala um para mim do importante e não urgente. O meu, a maioria ficou aqui nesse quadrante aqui, que nem eu coloquei, Maravilhoso. E vou te explicar por quê. Pode falar. coloquei ontem, né? Marcar uma consulta. Eu marquei a consulta, inclusive. Muito bom. Olha só que legal. Esse quadrante importante, mas não urgente, é o quadrante que mais vocês têm que prestar atenção. São coisas que devem estar na agenda. Então, por exemplo, a Regi lá, marcar consulta. Tinha que estar na agenda para marcar essa consulta. Não sei se você tinha deixado na agenda, Regi. Tudo que está nesse quadrante, presta atenção se não é uma coisa recorrente, para sempre estar na agenda de vocês. Porque esse quadrante, quando ele não é resolvido, ele vira uma coisa urgente. Ele vira uma emergência. Vou dar um exemplo. A Regi tinha que marcar médico. Se a Regi não põe na agenda e esquece, chega uma hora que isso vira urgente. Urgente. A hora que vai estar doente, que está morrendo ali, que fala: Meu Deus, eu tinha que ter marcado esse negócio. O João, uma coisa ó, básica, sair para almoço. Ele é líder, entende, gente? Ele não tem horário fixão, assim, ó, você precisa sair esse horário. Então, ele tem uma flexibilidade. Porém, se ele não se atenta para o horário, vira o quê? Uma emergência. Porque aí, a hora que ele vai ver, deu 3 horas da tarde, ele não saiu para almoçar, ainda está entrando em outra reunião.
Então, ó, são coisas, né? O da Elis, que ela falou, que era lá, falar com o pessoal, fazer reunião lá, né? Ver os processos em abertos. Aham. Vamos supor que ela não tem isso aí na agenda, e aí começa a tumultuar as coisas, ela começa a resolver o primeiro quadrante. Sabe quando que dá problema, gente? Quando quando o nosso primeiro quadrante, ele tá muito cheio. Aí a gente começa a resolver o quê? O que é importante e urgente, certo? Porque é urgente, vai dar problema. Aí a gente fica lá naquele primeiro quadrante. Só que aí, esse segundo quadrante, que são coisas que não eram urgentes, mas eram importantes, acaba virando uma urgência, uma Urgência. emergência. E isso acaba com o nosso emocional. O que faz com que o nosso emocional vire um caos? Bom dia, Belmiro. Bom te ver. Bom dia. O que faz com que o nosso emocional no dia a dia vire um caos é exatamente isso. É eu não conseguir controlar minha agenda com coisas que são importantes e, na verdade, não são urgentes. Só que aí eu fico trabalhando só nesse primeiro quadrante, que é importante e é urgente. E isso, o segundo quadrante, ele acaba virando uma emergência. E aí, a hora que vocês vão ver, a vida de vocês, a rotina tá um caos. Porque tudo tá acontecendo na hora urgente, emergente. E aí eu fico ali, resolvendo cortisol lá em cima. Então, esse segundo quadrante ele tem que ser muito organizado. Qual que é o maior erro que acontece? Eu achar que eu consigo guardar tudo na cabeça. Eu não ponho numa agenda. Eu não ponho num checklist. E aí eu fico resolvendo o primeiro quadrante, esqueço disso aqui, porque na hora da correria eu esqueço disso, e isso acaba virando uma emergência. A hora que vocês vão ver, vocês estão cheios de emergência. Faz sentido? Então, tudo, a coisa mais simples, marcar um dentista. É, igual eles falaram, é que eu já tenho tudo na minha cabeça. Perfeito. Mas vamos supor, o que eu faço, tá, Elis? Vou falar. Eu tenho coisas que são toda semana. Por exemplo, reunião terça-feira na empresa de manhã. Tá lá na minha agenda. Reunião. Quarta-feira eu tenho reunião estratégica e dou treinamento para equipe. Tá lá na minha agenda. Então, até coisas que eu faço sempre, tá ali. Primeiro para fechar minha agenda, né? Porque se eu não fechar minha agenda, eu vou colocar coisa urgente ali para fazer. Então, tenham a agenda de vocês muito organizada com isso. Aquele terceiro quadrante que era importante, que era o quê? Urgente, mas não Urgente. importante. Dá um exemplo aí, Elise. O que que você colocou nesse terceiro quadrante? Eu tenho bastante. Eu estou meio que fazendo um tutorial de vídeos. Então, eu tenho alguns vídeos para importantes para assistir, só que não, né, são urgentes, mas não são tão importantes nesse momento. Então, assim, eu deixei meio que urgentes, mas não tão importantes. Deixa eu pensar. Eles não. Tá. Se você não assistiu, o que que acontece? Vamos se dizer assim, é artesanato. Então, assim, é uma coisa pessoal. É uma coisa que me agrada pessoalmente. Então, assim, não acontece nada, mas Então, não é eu urgente. tenho. Ele é, Não, eu ele é tenho. segundo quadrante, Elis. Ele é importante porque é uma coisa que importa para você. Uhum. Olha, olha. Alguém sentiu a ficha caindo aqui? Uma coisa que é minha, pessoal, não é importante. Ave Maria. Essa situação pessoal, é eu ver uma boneca pronta. Eu estou fazendo uma boneca de Isso. amigurumi. Então, Pois assim, é, então é importante, bonita. É uma coisa tua que importa para você, é importante, mas não é urgente. Urgente é assim, não, quero fazer xixi. Se eu não for fazer xixi agora, eu vou fazer na calça. Entende? Urgente é assim, se você não resolver, ferrou. Então, mas é importante, ele não é urgente. Porque seu mundo não vai desabar, as coisas não vão acabar. O mundo não vai acabar se você não resolver isso não. agora. Só que é importante, porque importa para você. Ele tem que estar lá no segundo quadrante. E aí, isso aí tem que estar onde, Elis? Segundo quadrante tem que estar onde, gente? Importante, mas não urgente. E o que que eu tenho que fazer com essas coisas que são importantes, mas não urgentes? Fazer durante. O que que eu tenho que fazer com essas coisas, gente? Regis, João, Belmiro, que entrou agora.
Tudo que está no importante, mas não urgente, tem que estar onde? Na agenda. Na agenda. Elis tem que estar na agenda. Eu vou fazer isso no sábado do dia 30 de maio, que seja. Eu vou fazer isso na sexta-feira à noite, que seja. Você entendeu? Tem que estar na agenda, porque senão você nunca vai realizar algo que é importante para você. E aí entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e o que é uma coisa que é importante, gente, é uma coisa que importa. E coisas pessoais importam também, tá bom? Que ficha, hein, dona? Não, É, esse terceiro quadrante é algo que não importa, mas tem que ser feito. Mas não é assim uma coisa, nossa, muito, muito ultra mega. Pode ser feito por outra pessoa. Vamos fazer assim, então? Esse terceiro quadrante é algo que pode ser feito, não precisa ser feito por você exatamente. É esse o grau da importância. É uma coisa que, eu vou dar um exemplo. É fazer ir no mercado. Eu não, não, para mim não precisa ser eu, pode ser minha filha, entendeu? No trabalho, pagar as contas. Não precisa ser eu exatamente, pode ser outra pessoa. É, editar meus vídeos, não precisa ser eu exatamente, pode ser uma outra pessoa. Agora, gravar os vídeos, não dá, né? Eu que tenho que gravar, entende? Só que não é urgente. Então, gravação de vídeo está na minha agenda. Todo, por exemplo, sábado vai ser um dia de gravação de vídeos, porque é importante. Não precisa ser resolvido agora, porque até conseguir fazer uma gordura, graças a Deus, né, João? Porque às vezes é urgente, às vezes eu não gravei, tem que soltar naquele dia, não fiz, é urgente. Mas por que que virou urgente? Porque não estava na minha agenda. Estão vendo? Agora não, sábado eu tenho gravação de vídeos. É super importante, não tem como outra pessoa fazer, gente. Fingir que sou eu. Eu tenho que ir lá e gravar. Só que não é urgente, então tá na minha agenda. Sábado eu vou fazer. Agora tem coisas que não precisa ser exatamente você. Só que você tá fazendo. Então isso pode estar lá no terceiro quadrante, por exemplo, edição de vídeos. Por exemplo, eu que entrava e fazia uns posts lá no Canva, né? Precisa ser eu? Não, porque não precisa ser eu falando ali no vídeo, pode ser uma foto minha, entende? Vocês pegaram o que que é esse terceiro quadrante? É uma coisa que tem que ser feita, mas não precisa ser exatamente por você. Elis, o que que você colocou nesse quadrante? fazer compras, fazer uma janta gostosa, é, até dar uma geral depois da reforma em casa. Boa, Pode ser outras pessoas. boa. Regi, o que que você colocou nesse quadrante? Eu não tinha colocado nada, que pra mim, assim, não fazia sentido ser urgente e não importante. Pra mim, se é urgente, ele é importante. Agora eu colocaria ali limpar a casa. Limpar a casa, ok. Tem mais alguma coisa? Ah, é que daí o restante eu coloquei nos outros. Que nem eu ir ao mercado, eu já coloquei como não urgente e não importante. Ontem, né? A gente estava comentando sobre ontem, que talvez tenha algum dia que eu precise de algo que seja urgente, que nem ontem, eu iria comprar umas besteirinhas, assim, até quando vai sair, que precisa levar, sabe? Então eu Aham. coloquei como ontem não urgente e não Mas importante, mas talvez tem. em outro dia eu colocaria ali como urgente e não importante. Boa. Pode colocar ali então, porque pensa na tarefa, não no ontem, pensando na tarefa, é uma coisa que tem que ser feita, né? Mas não precisa ser exatamente por você, né? Sim, não Bom, entendi. John, é que eu acho que eu não tinha explicado direito, me perdoa, gente. John, terceiro quadrante, o que que você colocou ali? Então, esse daqui eu fiquei em dúvida, na verdade, eu não tinha que colocar nada. Eu tinha explicado errado, mas esse quadrante tem que pensar assim, ó, é uma coisa que tem que ser feita, só que não precisa ser exatamente por você, entende? Eu colocaria a janta. Aham.
Geralmente é a mãe que faz, né? Mas geralmente eu que faço às vezes, ou então eu peço coisa para comer junto com eles lá em casa, então colocaria isso. Boa. No trabalho, tem alguma coisa? Ah, acho que. Elis também, Elis é líder, né, Elis? No trabalho, tem Isso. alguma coisa que você Tem. faz e não precisa ser exatamente você? Então, alguns processos, no caso, no horário de pico, de demanda, que eu meto a mão e estou junto, e estou fazendo, organizando, agilizando o processo, a minha equipe, foi o que eu falei para eles hoje, foi o primeiro ano de 4 anos que eu saí e me desliguei. Então, assim, Que ganho, hein? a equipe que eu deixei foi 10, então não tenho nem que falar nada. Foi Sensacional, assim, é, a primeira experiência de sair e de descansar. verdade, sensacional. Uau! Que baita Foi, ganho. Fiquei feliz, hein? foi Muito, o primeiro ano. muito bom. Ser líder é isso, é preparar pessoas capazes, com autonomia, engajadas, comprometidas, né? E aí, então escreve. Sabe essas coisas que às vezes você põe a mão sem precisar pôr? Escreve aí nesse quadrante aí também. Deixa aí como um ponto de atenção. João, achou alguma coisa no trabalho? Pô, isso aqui eu faço, mas não precisava ser necessariamente eu. É que agora você está meio que trocando de setor, mas existe ainda alguma coisa que você faz e não precisa ser necessariamente você? Eu acredito que a checagem do suporte, porque geralmente como o Anderson, né, tá mudando para essa parte já mudou, né? Mas eu de vez em quando eu ainda, quando começou realmente eu passava, fazia checagem em cima da checagem dele, né? Então agora como ele já tá com mais experiência, né? Eu até faço checagem, mas assim, uma vez por semana, ou às vezes quando aí eu pede alguma coisa para mim ver, né? Sensacional. E outra coisa também que eu comento também é com relação aos celulares, né? Para sempre deixar com bateria, né? Para não ficar descarregando, né? Então sempre tô pegando no pé ali, porque não precisa ser eu para colocar para carregar, né? Eu sempre, ó, Anderson, quando chegar no escritório já vê se tá quanto tá a bateria do celular, já coloca para carregar para não acabar a bateria. Sensacional. Já deixa nesse quadrante aí mesmo, porque Belmiro, o que que você faz hoje que você acredita que não precisa ser necessariamente você? Você está mutado. Em casa ou no trabalho? Tudo na vida, trabalho, em casa. Que coisa. Eu acho que principalmente as coisas de casa, né? Então, tipo, as divisões de casa mesmo, né? É, lavar louça, roupa, isso aí eu acho que não precisa ser necessariamente eu. E no trabalho existe bastante coisa também, que a Hum. gente até tenta delegar, né? Mas aí Então, acaba fazendo. eu quero que você pense no trabalho e anota nesse quadrante aí, porque você é líder também, né, Belmiro? Líderes, principalmente, né? É, tem que tomar esse cuidado. Então, as coisas que vocês colocaram no terceiro quadrante, Regi, as coisas que você colocou no terceiro quadrante, são coisas, são tarefas de ponto de atenção para delegar, tá? Então, o primeiro quadrante você vai lá e faz rápido. O segundo quadrante tem que estar tudo na tua agenda, são tarefas que tem que estar na tua agenda para não virar uma emergência. O terceiro quadrante é para delegar. Lembrando que delegar é diferente de delargar. E o que o João falou aqui é muito legal. Lembra do M1, M2, M3 e M4? Quem que era o M1, gente? Vocês lembram dos níveis de maturidade? Quem que é o M1? Bebê, o bebezinho, Bebê. E o M2? a criança, O M3 o adolescente, e o M4? o adulto. Adulto. A pessoa que vocês vão delegar, que vocês vão ensinar o que vocês precisam ensinar, vai ser um bebê nessa tarefa, certo? Então, o João estava falando, ó, eu passei a checagem para o Anderson. O Anderson,
Ele era M4 suporte, ok? Ele era um suporte nosso M4. Aí a gente trouxe ele para liderança de suporte. Ele é um líder de suporte qual M, gente? M1, M1. bebê. Ele é um adulto no suporte, mas ele é um bebê liderando. Então, o que que o João falou? Antes, eu tinha que checar todo dia o que que ele tinha feito. Se ele tinha feito a checar. Ele checava a checagem do Anderson, né? Que o Anderson tem que checar toda a parte de suporte. Como ele era um bebezinho, o que que o João fez? Ensinou e olhava todo dia. Aí ele melhorou. Não, acho que o M1 o João ainda fez e ele prestou atenção como é que fazia, né, João? O João fazia e ele prestava atenção. Aí depois, agora ele tá fazendo e o João olhava todo dia, porque ele era uma criancinha, gente. Agora, ele é um líder M3, um líder adolescente. Então, ele vai lá e faz, mas o João, uma vez por semana, vai lá e, ó, a gente até brinca, a gente vigia. A gente olha lá para ver se está realmente sendo feito. Até ele virar um M4. Quando o Anderson virar um M4, aí o João pode parar de checar a checagem dele. Qual que é o nosso erro? Eu vou delegar uma tarefa, ensino e tchau. Aí dá errado. Es- Esquece. Aí dá errado, aí eu falo, ah, que droga, eu vou lá, tenho que refazer. Eu vou lá, eu tenho que arrumar a cagada que o outro fez. Aí eu penso, ah, deixa que eu faço, que é mais fácil. Só que o papel do líder não é fazer, porque é mais fácil fazer. O papel do líder é ensinar o outro a fazer. É checar o outro. Só que o líder tem que lembrar que a pessoa que você vai ensinar é um M1, depois um M2, depois um M3, depois um M4. Tem fases. Só que na correria do dia a dia, no estresse do dia a dia, deixa que eu faço. Deixa que eu resolvo, que eu sou mais rápido. Eu faço melhor. Só que aí, você como líder, em vez de estar liderando, estar treinando teus liderados, você está muito ocupado fazendo alguma coisa. Você não consegue ter visão da tua equipe. Líder bom tem visão de equipe, né? E isso acontece não só entre líder e liderados, mas também quando a gente trabalha dentro da empresa ali no dia a dia. Isso acontece na nossa casa, né, Regi? Ai, vou pedir para fazer, até aí às vezes vai fazer cara feia, às vezes vai reclamar, ou às vezes vai lavar a É louça, verdade? vai ficar tudo errado, vai ficar tudo sujo, vou ter que fazer de novo. Deixa que eu faço. Aí a hora que a gente vê, a gente tá trabalhando igual uma doida, tá cuidando da casa, ainda mais assim, né? Igual eu, a Regi. A Elis também, né? A gente não é casada, né, Elis? Não, hoje eu estou É casada. verdade. Então eu, a Regi, né? Que aí a gente tem que fazer tudo, tudo, simplesmente tudo. Tem que ser Mas mãe. do nosso jeito, né? Vamos falar as coisas boas também. A gente faz tudo do nosso jeito. Ah, isso é verdade. Mas assim, o que que acontece? Se a gente não aprender a delegar, quantos anos tem sua filha, Regi? Ela é adolescente, né? A minha vai fazer 16 esse ano. Se a gente não aprender a delegar, a hora que a gente vê, a gente está fazendo tudo sozinha, sobrecarregada, cansada, estressada, né? Então, o delegar não é só na empresa, o delegar também é na nossa vida. Só que na nossa vida, a gente tem que lembrar que é igual a empresa. Para eu delegar para um liderado meu, para alguém da minha equipe, eu posso chegar aí e falar de qualquer jeito? Faz aí? Eu posso falar, mas a pessoa não vai fazer, ou vai fazer de bico, ou vai dar problema, não é? E na nossa casa é a mesma coisa. Quando eu vou pedir para alguém fazer alguma coisa em casa, eu também não posso chegar e falar, faz aí. Eu tenho que ter um alinhamento, eu tenho que ter uma conversa, eu tenho que vender a ideia. Ó, vocês estão vendo como casa e empresa é a mesma coisa, gente? Eu tenho que vender ideia, eu tenho que ter persuasão, eu tenho que explicar o porquê, eu tenho que acompanhar, ensinar, ter paciência, né? Só que se eu não tiver essa clareza, eu pego tudo para mim. Eu abraço tudo. E aí, a hora que eu vejo, eu tô fazendo tudo. Na empresa, em casa, tô fazendo tudo, tô sobrecarregado, tô cansado, não tô dando conta de fazer mais nada. Aí tô mal-humorado, irritado, brigando com todo mundo, um caos instaurado. Então, eu sempre falo isso para os líderes, né, João? Ensinar demanda energia? Sim. Tempo, energia, é muito mais rápido de você fazer? É. Só que aí você vai ser um fazedor o resto da vida.
Então, sim, demanda energia. A gente tem que ter energia. Por quê? A gente tem que pensar, em primeiro lugar, tem que ser estratégico para delegar alguma coisa. Como eu vou falar? Quem que vai fazer? Aí eu tenho que sentar com a pessoa, eu tenho que ensinar. Uma vez, gente. Eu ensino uma vez, tá tudo certo. É isso. Eu ensino uma vez, a pessoa foi perfeita, fez certinho. É isso? Não. Não. Eu ensino uma, ensino duas, falo três, falo 10, explico de outro jeito, mostro de outro jeito, acompanho, checo. A pessoa esquece de fazer, eu falo de novo. A pessoa faz errado, eu ensino de novo. É um processo até a pessoa aprender, até virar um hábito para aquela pessoa. Só que esse é o único meio de você não ficar sobrecarregado com coisas que outra pessoa poderia fazer. A gente acha que a gente é muito importante, né? É muito ego isso, sabia, gente? Todo ser humano tem ego. E é muito ego nosso achar que só a gente sabe fazer alguma coisa. E não é verdade. E tem gente na minha equipe que faz coisas muito melhor do que eu, inclusive. Muito melhor. Milhões de vezes melhor do que eu. Né? Então não faz sentido eu querer abraçar tudo, não dar conta de fazer tudo que eu preciso fazer, não dar conta do que eu preciso fazer, que é importante de verdade, às vezes, você como líder, você como igual a Regi que faz ali a parte comercial, tem tanta coisa para ver e para fazer. Se você estiver desorganizado, acumulado, abarrotado, irritado, você não vai dar conta. Então, o que você colocar no terceiro quadrante é algo que você tem que começar a delegar. Coloquei 10 coisas no terceiro quadrante. Eu vou delegar as 10 de uma vez? Sim ou não? Não. Não, porque aí vai virar um caos. Mas eu pego o primeiro item e delego, porque exige tempo isso. Eu vou ensinar, vou alinhar, vou acompanhar. Ufa, agora a pessoa virou M4 nisso. Aí eu risquei do meu quadrante. Agora eu pego mais um item do meu quadrante. E é a mesma coisa, vou delegar para alguém, até não ser mais meu de verdade. Isso é delegar, é um processo, né? E o quarto e último quadrante é algo que não é importante, não é urgente. O que que você colocou, Elis, nesse quadrante? Assistir televisão, sentar no sofá e não fazer nada, não é urgente, não é importante. Top. João, o que que você colocou nesse último quadrante aí? É a mesma coisa, assistir, ficar vendo shorts, essas coisas no YouTube. Ok. Regia, o que que você colocou no quarto quadrante? Eu tinha colocado ir ao mercado, né, que eu tinha comentado. Tá, só que aí É, tem que mudar, né? E é aham, o segundo quadrante, né? É a agenda. ver a série, Uhum. é isso. Belmiro, o que que na sua vida não é nem importante nem urgente, mas você faz? Eu acho que eu vou pela opinião de todo mundo, né? Acho que está um pouco óbvio esse. Não tem. É assim, eu acho que a gente é tão. O tempo de. Não é o tempo de descanso, é o tempo de distração. Aquele momento que fala assim: eu vou pegar um joguinho para ter aqueles 5 minutos de bobeira. Eu acho que é esse aí. Esse aí. Tá. O que que a gente tem que fazer com esse quarto quadrante? Eliminar ou É, limitar. Tem que ser um ponto muito de atenção esse quarto quadrante. Por quê? Elimina da minha vida tudo que é distração? Não. Mas essa tem distração horário. tem que ser uma distração agendada, É. entendeu? E tudo que é agendado tem horário de início e horário de término. Porque senão eu entro nesse modo do quarto quadrante e eu esqueço da vida. Eu passo horas em rede social, eu passo horas vendo série. E aí eu deixei de lado o meu terceiro quadrante. E aí meu segundo quadrante. Aí meu segundo quadrante vira uma emergência. Aí eu começo a resolver só coisas emergentes e urgentes. Fico estressado, fico irritado e vira um ciclo sem fim. Aí eu tô muito irritado, muito estressado. Ah, então eu vou me distrair um pouco. Só que esse pouco fica muito. E eu entro num ciclo improdutivo e estressante. Então eu tenho que tomar cuidado, porque o meu quarto quadrante são coisas que tem que estar na agenda, com horário de início e término. Pô, eu vou ver bobagem em rede social, das 9:30 da noite às 10.
Pronto. Eu vou assistir minha série no domingo. Eu vou jogar meu joguinho sei lá, toda noite, mas assim, 20 minutinhos. E coloco o despertador. E a hora que toca, eu saio daquilo. Porque tudo não, mas assim, ó, 90% das coisas que trazem distração para nossa mente são coisas que vocês estão ativando dopamina. E a dopamina vicia. É o hormônio do vício, da droga, do álcool, né? Então, se a gente não tomar cuidado, a gente gasta muito tempo no quarto quadrante, que não é importante, ou seja, não vai trazer resultado para a nossa vida, não é urgente, só que a gente fica muito tempo no quarto quadrante. E isso traz para a gente um ciclo de improdutividade. Eu chegava em casa todos os dias e eu ia assistir Jornal Nacional, ia assistir novela. Era a época, nem tinha rede social, gente. E aí eu ficava lá. Não era nem urgente, nem importante. Comia um tempo gigante meu. E a hora que eu lembrava, eu tinha que fazer fechamento financeiro. Aí eu ia de madrugada fechar, dormia mal. E ó, entrava num ciclo de estresse e de improdutividade. Então, quarto quadrante é um vermelho de atenção, ó. Atenção. Ou eu elimino, cara, isso não faz mais sentido na minha vida. Tipo, novela eu ranquei fora. Falei, isso não faz mais sentido na minha vida, né? Ou eu limito. Então, hoje, eu adoro ver bobagem no TikTok. Adoro, gente. Sabe esses videozinhos que não... Nada a ver? Não ensina nada. Eu adoro ficar ali, ó. Só tum, tum, tum. Só que eu limito. Eu faço todo dia de 20 minutos a meia hora. Bobagem. Sabe, lembra do sistema de recompensa cerebral? É minha recompensa. Eu fico lá vendo. Só que aí, assim, ó, deu os 20 minutos, eu... Tchau. Só que o cérebro, ele fica pedindo mais, né? Ele quer mais. Então, a gente tem que ter esse autocontrole. Então, resumindo, tudo na vida de vocês tem que entrar ou no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto quadrante. Tudo que entra no primeiro quadrante é você que vai lá e resolve na hora. Não tem jeito, você tem que fazer. Só que esse primeiro quadrante, quanto mais coisa tem nele, mais mostra que você está desorganizado e improdutivo. Então, atenção. Tudo que você tem que ir lá e você tem que ir resolver na hora, senão vai dar problema. Tá te mostrando que você está desorganizado, sem gestão de tempo. Tudo que está no segundo quadrante é você que tem que fazer, só que tem que estar na agenda. Marcar médico, fazer reunião, dar um treinamento, falar com meus leads, falar com fazer o pós-venda. É lá. Quanto mais coisas você tem no segundo quadrante, mais te mostra que você está organizado. Terceiro quadrante são coisas que tem que ser feito, mas não precisa ser por você. Então tem que ser um ponto de atenção para você começar a delegar. Lembrando que delegar não é delargar. Delegue. E o último quadrante são coisas que devem ser eliminadas ou muito limitadas. Ou eu tiro da minha vida, ou eu limito, né? Porque são coisas que não vão trazer resultado para gente. Essa é uma matriz de produtividade de Eisenhower. E essa matriz tem que estar sempre na cabeça de vocês. Tudo que vocês estão fazendo tem que estar. Qual quadrante que isso aqui está ocupando? Está no lugar certo? Virou uma emergência porque não estava na agenda? Começa tudo. Tem que estar. Ó, a maior parte, 90% das atividades de vocês tem que estar no segundo quadrante. Ó, é aqui que gera produtividade. Deu para entender? Ficou dúvida, gente? Deu para Então tá. entender. Vamos testar essa semana? E aí vocês me contam na semana que vem como é que foi? Começa a ligar esse radar. Quatro quadrantes. Será que eu estou fazendo? Ih, virou uma emergência porque eu não estava no segundo. Isso aqui tinha que estar aqui na minha agenda, né? Começa a organizar. Isso aqui eu posso delegar. Isso aqui, ó, eu tenho que eliminar ou limitar. Então, passa a semana mapeando essa matriz, tá bom? Organizando isso. E tarefa, eu quero que vocês assistam a Forja, por favor. É um filme que vale muito a pena. Você assistiu, João, a Forja? Gente, é para assistir então para quinta-feira que vem, tá bom? Assistam, por favor. Terminem de ler o livro. O livro é bem fininho, né? O Motorista Milionário. É isso que vocês estão lendo?
Não é? É, né? Isso. É, e aí, quinta-feira que vem, eu vou estar em São Paulo, vou fazer com vocês lá do hotel lá. Tá bom? Combinado? Fechou. Quinta-feira que vem já é a última do mês? Não, né? Não. Não. Então, não na semana que vem, na outra que a gente vai falar sobre o livro. Então, bora ler o livro. Fechou? E rotineiros, testem a matriz essa semana nas atividades de vocês, beleza? Vamos tirar uma Ok. foto. 1, 2, 3 e. Vamos fechar a sessão com uma palavra ou uma frase que ficou de hoje. Regi, começa para mim, por favor. Organização. Boa, Regi. Elis. Constância e organização. Boa. João. Delegar. Perfeito. Belmiro. Olha, eu, apesar de ter chegado no final, eu peguei o restinho aí, mas para mim ficou essa questão de do tempo ocioso, eliminar esse tempo ocioso, viu? Porque eu tô lutando nesse quarto quadrante aqui que vocês não têm ideia. Sensacional. Porque Deixa eu eu falar uma coisa. tô parado, né? Tô parado, minha cabeça fica ociosa, querendo fazer alguma coisa. Aí você lê, aí daqui a pouco você se distrai com esses vídeos de TikTok ou joguinho no celular, aí você tá improdutivo. Isso, tô numa briga com esse quarto quadrante. Pior que improdutivo, Belmiro, o quarto quadrante tende a te levar para quadros de ansiedade e depressão. Então, Cuidado, tá? O quarto quadrante geralmente são coisas que impulsionam demais a dopamina. Só que toda vez que a gente começa a ativar a dopamina com coisa barata, a dopamina ativada de modo barato é com açúcar, com um vídeo de TikTok, com essas coisas que ativam joguinho, tende a derrubar nossa dopamina depois. Aqui, vamos supor que aqui é o nível normal da dopamina, né? hum, Toda vez que a gente tem um estímulo, ele volta ao normal. Serotonina, cortisol, tudo, né? Estimula a volta ao normal. Estimula a volta ao normal. Quando a gente começa a dar muito impulso barato para a dopamina, ela não consegue voltar ao normal, ela começa a cair abaixo do normal. Então ela dá um pico e volta abaixo, dá o pico e volta abaixo, e cada vez ela volta mais baixo. E aí, quando você está aqui embaixo, você sente baixa autoestima, você sente frustração, você sente procrastinação, você não quer fazer nada. E tem um problema, ela pede mais dopamina. Então ela quer mais, e ela volta mais baixo, ela quer mais e volta mais baixo. É um ciclo que te leva a problemas emocionais. O seu cérebro ele desequilibra o hormônio. Então, gente, quando a gente fala cuidado com os adolescentes em tela o dia inteiro, mas não é só adolescente. Nós adultos, quando a gente começa a se perder em joguinho, em tela, isso começa a trazer problemas emocionais pra gente. Limitem o tempo, pelo amor de Deus. Porque é pico de dopamina e baixa. A hora que baixa, ele quer é. mais. E só que ele cai. Toda vez que ele cai, baixa autoestima, frustração, desânimo, é um horror. Então, cuidado, porque esse quarto quadrante leva a gente a quadros emocionais ruins, tá bom? Tá bem. Fechou, gente. Mapeia tudo isso aí. Bora fazer uma semana bem produtiva. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Até.